Que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus seja com todos os meus irmãos e irmãs que participam conosco do nosso grupo de estudos dos Teólogos de Fronteira. Uma pergunta veio de um dos nossos estudantes de teologia. Ele quer saber sobre o texto de João, capítulo de número 14, em que Jesus ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A pergunta do nosso amado irmão, que juntamente conosco estuda neste grupo dos Teólogos de Fronteira, é saber, depois que nós passarmos para dentro das esferas da eternidade, o que significa a expressão muitas moradas de Deus. O importante é nós entendermos que quando estamos lendo o Evangelho de João, antes de nós sairmos para outros livros da própria Bíblia, precisamos ficar dentro do Evangelho de João, porque cada evangelista tem o seu vocabulário peculiar, que é próprio dele. Existem algumas palavras que fazem parte do vocabulário específico de cada autor da Bíblia. Por isso, antes de nós irmos para os escritos de Paulo, por exemplo, ou os escritos de Tiago, ou os escritos de Pedro, ou os escritos de Lucas, vamos ficar estritos no vocabulário de João. Na atualidade, existe um movimento teológico que está estudando o que eles chamam de o quarto evangelho. O quarto evangelho, que é teologicamente diferente dos três primeiros evangelhos. Este movimento, ele quer saber se o evangelho de João foi escrito por João ou por uma comunidade joanina, ou seja, os discípulos de João é que escreveram o Evangelho, as três cartas e o Apocalipse. Era uma comunidade joanina. Vocês que estão se formando conosco nesse trabalho teológico dos Teólogos de Fronteira, precisam saber dessas coisas. Devem acompanhar e estarem na mesma página que o mundo teológico. Então vamos dar prosseguimento. O que será que João quis dizer com na casa do meu Pai há muitas moradas? Como será no primeiro momento, quando nós passarmos para dentro da eternidade? Aí vamos ficar no universo joanino. Vamos aceitar que o apóstolo João tenha escrito o Evangelho, as três cartas e o Apocalipse. E que se não foi ele, foi a sua comunidade, foram os seus discípulos, as doutrinas são dele, os ensinos são dele, as experiências apostólicas, proféticas e missionárias são dele, de João o apóstolo. Ótimo. João escreve o Apocalipse e ele nos conta que a partir do capítulo 21 de Apocalipse, nós já estamos na eternidade. Até o capítulo 20, enquanto não acontece o juízo do grande trono branco, nós não estamos na eternidade ainda. Nós só estaremos na eternidade propriamente dita no capítulo 21 do Apocalipse. Tudo aquilo que acontece na métrica do tempo não é eterno. Vocês entenderam o raciocínio? Só é eterno depois que você passa para dentro da esfera da eternidade, onde o tempo não se conta. No capítulo 20, você vê uma contagem. Foge os céus, fogem a terra, os mortos aparecem, vem do Hades, vem da morte, vem do abismo,
que é o mar, são julgados, tem uma métrica temporal, ali ainda não é a eternidade. Tanto é que você vê um tempo sendo contado. É o tempo dos mortos. O tempo dos mortos. Agora, quando você está no capítulo 21 do Apocalipse, aí nós estamos dentro da esfera da eternidade. E o que nos fala João? Que a partir daí, a nova Jerusalém desce de Deus, ataviada, pronta, preparada, não tem mais nada o que ser feito. A noiva só pode se aprontar antes do casamento. No dia do casamento não tem mais o que ser feito. Não há mais arranjo, não há mais grinalda, não há mais maquiagem, não há mais brincos, não há mais braceletes, não há mais colar, não há mais renda. A noiva está pronta. Então diz o Apocalipse: a noiva está descendo pronta. A eternidade está pronta. Cristo disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A noiva está descendo, está pronto, a morada está acabada, terminada, não há retoques. Assim que nós entrarmos para dentro das esferas da eternidade, não existe mais a carência nenhuma de se efetuar uma obra sequer. Não se faz mais obras. Nos céus não existem obras para serem feitas. E o que acontecerá então? Diz o Apocalipse que haverá a boda do Cordeiro, um casamento entre Cristo e a humanidade. Nós, diz o apóstolo Paulo, eu tenho que entrar aqui numa referência paralela de Paulo para poder corroborar esse pensamento, mas Paulo ele diz para nós que então virá o fim. 1 Coríntios capítulo 15, então virá o fim. Veja que eu estou utilizando aqui uma passagem correlata, não faz parte do vocabulário joanino, mas está correlacionada com o assunto. Mas não posso deixar, aliás, não posso me perder em Paulo, tenho que voltar para João. Então virá o fim. O mortal será absorvido pela vida. Cristo sujeitará a Deus tudo, inclusive si mesmo. E aí a Bíblia diz que Deus será tudo em todos. Vai acontecer uma união mística entre Cristo e a humanidade. Essa união mística é uma união de natureza, como está escrito, e serão os dois uma só carne. Mas isso refere-se ao homem e à mulher. Quando se diz respeito a Cristo, nós seremos um só espírito com o Senhor na eternidade. Um só espírito. Agora vamos permanecer aqui com João. Vai acontecer uma união mística entre Cristo e a humanidade. Nós vamos receber a nova natureza, a natureza eterna, como está escrito pelo apóstolo Paulo. Mais uma vez, outra passagem correlata, está relacionado com o assunto. Quando o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, quando a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. A nossa morada é o céu. A nossa morada é do céu. A nossa morada é no céu. Você entendeu? É o céu, é no céu e é do céu. O corpo que havemos de receber por ocasião da glorificação eterna após o juízo do grande trono branco, este corpo ele é incorruptível. Esse corpo não é só imortal, é incorruptível, porque o mortal será absorvido pela vida. Por isso que o corpo não será imortal. Ele é um corpo vivo, como se nunca houvéssemos experimentado a morte, nem mesmo em tese. Estamos falando aqui de coisas espirituais. É neste nível, meus irmãos,
estudantes de teologia que fazem parte do nosso trabalho dos Teólogos de Fronteira. É nesse nível que nós queremos andar, para pensarmos as coisas de Deus com as palavras de Deus. Somos convidados a sermos participantes da natureza divina. E como penhor de que nós teremos a natureza divina, Cristo nos entrega o Espírito Santo para gerar em nós uma nova natureza, segundo a sua palavra e a sua vontade. O Evangelho de João diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe quem que é a casa do pai? Evangelho de João: o pai está em mim. A casa de Deus é Jesus Cristo. Deus mora em Cristo. Deus não mora num lugar. Deus mora na pessoa de Cristo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Cristo diz: em mim vocês têm abrigo. Em mim vocês têm morada. Não se trata simplesmente de um lugar físico, geográfico, espacial, dimensionado, com altura, largura, profundidade, distância. Não é isso, meu irmão. Teólogos de Fronteira, não é isso. O Evangelho de João está dizendo: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Pai está em Cristo, o Pai mora no Cristo. Cristo é a casa do Pai. E na casa do Pai há muitas moradas. Quem são as moradas? As moradas são os filhos de Deus. Sabemos isso pelo Evangelho de João. Ele diz: se a minha palavra estiver em vós, eu e o meu Pai viremos e faremos em você morada. Olha só, hein? Deus mora no homem. O homem é a morada de Deus. Jesus é a casa de Deus. E o homem é a morada. Diferença entre casa e morada. Morada é um cômodo, tá bem? Morada é um quarto, é uma sala, uma cozinha. Isso é a morada, é o abrigo. E a casa? A casa é a totalidade, com quintal, varanda, corredor, quartos, é a totalidade. Cristo é a totalidade. As moradas somos nós que somos os particulares. Então Cristo diz que na casa de Deus, em Cristo, há muitas moradas, há muitos de nós. O texto de João continua dizendo: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei para vós e vos levarei para mim mesmo. Veja só, não é que eu vos levareis comigo, eu vos levarei para mim. Comigo é junto com, para mim é dentro de. Você entendeu? Eu vou simplificar só mais um pouco, porque a pergunta que foi feita pelo nosso irmão é difícil. O Evangelho de João é difícil. Tudo que João escreveu é muito difícil. Aliás, as escrituras são difíceis de se entender. Elas não são simples. Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia de nós. Você, filho, foi convidado a ser transformado em filho de Deus, sem nenhuma herança genética da carne e do sangue. Absorva isso, tá bem? Nenhuma herança genética da carne e do sangue. Filhos nascidos, não da carne nem do sangue, mas de Deus. Carne e sangue não entra. Você foi convidado a receber a nova natureza, a nova physis, a natureza de Jesus. E quando nós passarmos do portão para dentro da eternidade, no terceiro céu, vai acontecer a união mística entre a humanidade e Cristo. O mortal será absorvido pela vida e Deus será tudo em todos. E nós estaremos eternamente com o Senhor. Fazendo o quê? Estaremos em eterna contemplação de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Só isso, filhos. Não tem obra lá dentro, tem contemplação. Nós vamos contemplar as obras de Deus. Nós vamos contemplar Jesus. Vamos contemplar o Pai.
vamos contemplar o seu Espírito. Cristo disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pode ficar tranquilo, porque a gente olha para o universo físico, vê as estrelas, os planetas, as galáxias, e a gente pensa: nós vamos vasculhar esse universo. Permita-me com simplicidade desencantar você. Isto não acontecerá, tá bem? O universo físico, com as suas galáxias, buracos negros, nebulosas, planetas, estrelas, estão destinados a desaparecerem. Não haverá lembrança das coisas passadas. Tudo se fez novo. Os céus e a terra passarão. E por céus não quer dizer isso que você está vendo aí, azul ou nebuloso, nublado ou ensolarado. Os céus, a totalidade dos céus, com todo o seu cosmos, o mundo físico passará. Como que sabemos disso? Pedro nos fala, Cristo nos fala, Paulo nos fala e o Apocalipse nos fala. No capítulo 20 do Apocalipse: desapareceu os céus e a terra e não se achou lugar para eles, entendeu? Não tem mais. Nós não vamos ficar colonizando planetas. Nós não vamos ficar viajando de galáxia em galáxia. Tudo isso passará. Somente Cristo permanecerá, isto em um novo céu e uma nova terra que, segundo Deus, diz o apóstolo, são criados em verdadeira justiça e santidade. Esse que nós temos aqui, estes céus e terra, com seus planetas e nebulosas, buracos negros, está tudo contaminado pela mentira. Tudo. Pedro diz: segundo Deus, os novos céus e a nova terra são criados em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira, não falsa, não paliativa, não momentânea, não temporária, não provisória, mas eterna nos céus. Bom, qualquer um de vocês que tiver mais perguntas a fazer, meus irmãos, nós estamos abrindo agora este fórum para vocês, este módulo. Vou estar enviando para vocês, na medida do possível, vamos estar respondendo com a graça de Deus. Vamos dinamizar bastante os nossos estudos. Irmãos, agarrem essa oportunidade de Deus de estar estudando teologia juntamente conosco. É uma grande alegria ter vocês nos nossos grupos, ter vocês no nosso WhatsApp, ter vocês no YouTube, saber que a palavra está se espalhando e que está acontecendo um despertamento da graça de Deus para que a gente venha a buscar conhecimento das coisas do Senhor. Paz seja com todos vocês.